procurador da República, Deltan Dallagnol, esteve ontem em Maringá. Ele veio falar sobre a Operação Lava Jato. Com bom humor, ele comparou o trabalho da operação com um ataque de cachorros. Vamos ver. Desde o começo da Lava Jato, buscado ter uma interface muito próxima com a sociedade, porque essa não é uma briga de cachorros grandes, é uma briga de um cachorrão com um cachorrinho, e a gente é o cachorrinho. Então a gente vai, morde a perna e é lançado longe, vai, morde a perna de novo, e a gente só tem conseguido avançar porque não é um cachorrinho contra o cachorrão, são centenas ou milhares de cachorrinhos, porque a sociedade tem caminhado conosco. E se nós queremos caminhar junto com a sociedade, é preciso que a gente mantenha esse contato próximo, que a gente preste contas ao nosso trabalho, que a gente se submeta a críticas. Críticas são boas, a gente deve ouvi-las e deve aperfeiçoar o nosso trabalho a partir delas. E o meu objetivo estar aqui hoje é conversar um pouco sobre o combate à corrupção e sobre, inclusive, o que o combate à corrupção, o que esse grande esquema que foi revelado pela Lava Jato tem sim a ver com as eleições e como nós, brasileiros, podemos e devemos usar o voto em 2018 como a principal arma que nós temos à nossa disposição contra a corrupção. Independentemente de ideologia ou de preferência partidária, nós precisamos votar de modo consciente. Bom, esse cidadão aí que vocês viram agora, viu, gente, é um dos principais nomes da Operação Lava Jato. Durante a coletiva, o procurador da República, Deltan Dallagnol, também falou sobre as reações, principalmente políticas, para tentar combater a Operação Lava Jato. Vamos ver. Então, sempre que você tem avanços consistentes contra a corrupção, isso não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, existe uma reação, existe contra-ataque. Esse contra-ataque é formado de basicamente 4 tipos de reação. O primeiro tipo de reação é a reação contra as instituições, tentando tirar a independência das instituições. Nós tivemos exemplos disso aqui, por exemplo, aquele projeto de abuso de autoridade que objetivava amarrar investigações legítimas. Um segundo tipo de ataque é o ataque que se coloca não contra a instituição fica lá de pé, não é colocada de joelhos, mas então se ataca os instrumentos que ela tem para trabalhar. Vieram projetos de lei, por exemplo, para acabar com a prisão preventiva, para dificultá-la ou para acabar com a colaboração premiada. Nós tivemos agora recentemente a questão das condições coercitivas, que acaba assim atrapalhando investigações como a Lava Jato e assim por diante. Numa terceira frente existem os ataques mais descarados, são aqueles que buscam tirar o resultado da operação. Nesse sentido, veio no Brasil aquela tentativa de anistia Caixa 2, que era, na verdade, uma anistia à corrupção disfarçada de anistia Caixa 2. E, por fim, você tem uma série de construção de narrativas, inclusive fake news, ataques à credibilidade dos agentes públicos. Se criam narrativas falsas, isso existe, de novo, em todo lugar do mundo em que se avança contra a corrupção de modo consistente, criando narrativas, por exemplo, de suposta perseguição política, de supostos abusos de autoridade e assim por diante. Questionado sobre o avanço da operação e a possibilidade de ações contra a corrupção nos municípios, como Maringá, por exemplo, o procurador afirmou que é preciso combater os desvios nas 3 esferas: municipal, estadual e federal. Muitas pessoas ainda identificam Lava Jato como Petrobras, mas a Lava Jato foi muito além da Petrobras. O esquema básico que a Lava Jato revelou está espalhado por todo o Brasil. Eu não posso dizer que esteja presente em Maringá, eu posso dizer que está presente em grande parte dos municípios brasileiros. Mas o esquema básico é o mesmo. Políticos e partidos desonestos escolhem para chefiar órgãos públicos pessoas incumbidas de arrecadar propinas. Estou falando de órgãos públicos federais, estaduais e municipais. Uma vez chefiando esses órgãos públicos, essas pessoas vão fraudar licitações em favor de empresas que concordam em pagar propinas em troca de lucros extraordinários. Se vendem licitações, se vende apoio parlamentar para aprovar leis, se vende proteção contra investigações parlamentares e assim por diante. E o dinheiro, esse bolo de propina que é gerado, é colocado em 2 lugares. Uma primeira parte vai para o bolso dos envolvidos e uma segunda parte vai para financiar caras campanhas eleitorais. As 2 coisas são muito danosas para o nosso país. O procurador também comentou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir as conduções coercitivas, muito usadas durante a Operação Lava Jato. Decisões judiciais devem ser respeitadas e cumpridas. Uma coisa distinta disso é a possibilidade de você criticar, de você submetê-la a uma avaliação. Isso pode e deve ser feito no Brasil e em qualquer país do mundo. Então, repito, nós vamos cumprir a decisão, mas isso não nos impede de criticá-la, de discordar dela.
Como alguns dizem, o Supremo Tribunal Federal é aquela corte que tem o direito de errar por último. Esse é um ditado que se usa para dizer que as decisões dela estão sim sujeitas à accountability, à prestação de contas, à avaliação da sociedade. E quando nós observamos as conduções coercitivas, o que nós percebemos é que elas estão aí desde o Código de Processo Penal de 1941. Por que só agora que elas foram restringidas? Isso tem a ver com o fato de que a Lava Jato e outras grandes investigações atingiram oligarquias, atingiram círculos do poder. O que nós vemos é uma reação do sistema se protegendo pessoas poderosas. Nós discordamos desse tipo de visão. Nós não podemos ter uma justiça para os pobres e uma justiça para os ricos e poderosos que garante a impunidade deles. Essa é uma razão pela qual nós criticamos essa decisão da condução coercitiva. Uma segunda razão é que as conduções coercitivas são um instrumento bastante útil para e até mais brando do que uma alternativa que você pode usar, que é a prisão temporária. O que pode acontecer a partir de agora é que, em vários casos em que nós simplesmente pediríamos uma medida menos gravosa, que é a condução coercitiva, nós passamos a usar prisões temporárias. Olha, esse último trecho da entrevista que a nossa produção separou, vocês vão ver o que diz o procurador sobre o que é preciso fazer para se combater a corrupção no nosso país. Vamos ver. O problema é que essa corrupção que ela está revelando é infindável. O problema é que as pessoas praticaram a corrupção de forma sistêmica, essa corrupção se alastrou e é esse o problema que a Lava Jato diagnosticou que nós precisamos tratar. É claro que nós não temos nenhum juízo de conveniência e oportunidade sobre o quanto que a investigação vai se estender. Ela se estende o quanto as provas nos levarem, o quanto elas vão nos levar até onde as provas nos levarem. Veja que quando você está no final das linhas de investigação que você tem, se uma pessoa decide colaborar, ela pode revelar dezenas ou centenas de novas linhas de investigação e você vai segui-las. Agora, a minha torcida, a minha expectativa é de que nós possamos ter essa operação pelo menos até o momento em que exista um tratamento, porque o que nós temos visto é que a Lava Jato investiga, ela faz diagnóstico, mas o tratamento, que são reformas sistêmicas de que o Brasil precisa para diminuir taxas de corrupção, essas reformas não vieram. E de onde que elas podem e devem vir? Do Parlamento, do Congresso Nacional. A Lava Jato diagnostica um problema sério, uma doença no paciente, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano a Lava Jato vem fazendo isso desde há 4 anos atrás, mas o problema é que o Congresso ainda não reagiu, não existiu uma reação institucional à altura do problema. Nós precisamos de mudanças no ambiente político, no ambiente empresarial, no ambiente de justiça criminal, para desincentivar a corrupção, para gerar um ambiente que promova a integridade no setor público e privado.